ele some e no começo você tenta ser madura. Vou respeitar o espaço dele, não vou pressionar, não vou parecer carente. Você finge que tá tudo bem. Mas olha o celular mais de uma vez por dia, repara se ele ficou online, relê a última conversa e aí os dias passam. O silêncio dele começa a doer um pouco menos em você. Você começa a se acostumar. E bem quando você está quase seguindo em frente, ele volta. Oi, sumida, saudade, estava pensando em você, como se nada tivesse acontecido. E na mesma hora o seu corpo reage, se sente um aperto, um alívio, uma esperança e você pensa, se ele voltou é porque ele sente alguma coisa por mim. Mas talvez o motivo não seja o que você está imaginando. E talvez o problema real não seja o sumiço dele, mas sim o que o retorno dele ativa em você. Hoje eu vou te explicar por que o ciclo de some e volta acontece e por que isso te prende tanto, mesmo quando você já percebeu que essa relação te machuca. Quando ele some, o que acontece com você? Você tenta agir normal, mas você começa a abrir as conversas antigas, relê as últimas mensagens, pensa, será que eu falei demais? Será que eu fui fria com ele? Será que eu fui muito intensa? Você começa a revisitar cada detalhe do relacionamento, como se você tivesse feito algo errado. Mas provavelmente o sumiço dele não tem nada a ver com você. Tem a ver com o quanto ele consegue sustentar profundidade. Tem homem que gosta da parte leve do relacionamento, da conversa boa, da química, do beijo, Mas quando começa a ficar mais sério, quando você começa a criar expectativa, quando você começa a ocupar um lugar mais real na vida dele, ele recua. Porque vínculo de verdade exige posicionamento. E posicionamento exige decisão. E é justamente o que ele evita, se posicionar e se decidir. Porque o que ele gosta mesmo é da sensação de estar com você, mas não das responsabilidades que isso implica. E aí você fica tentando entender o que eu fiz de errado, o que eu faço de errado, que ele não me assume. Quando, na verdade, a pergunta correta deveria ser, ele tem estrutura para sustentar um relacionamento e as responsabilidades que vêm com ele? E aí, no meio de tantos questionamentos que você faz, você ainda se pergunta, se ele não quer nada sério comigo, por que ele não vai embora de vez? Isso é um ciclo que fica se repetindo. Ele volta quando sente que vai te perder. Não necessariamente porque ele decidiu assumir algo com você, assumir um relacionamento sério com você, mas porque ele percebeu que você não está mais tão disponível, que você parou de mandar mensagem, parou de puxar assunto com ele, que você parou de correr atrás. E o silêncio agora é seu. Isso mexe com ele, porque quando você estava disponível, ele tinha controle. Quando você se afasta, ele sente que ele está perdendo acesso a você. E aí o que ele faz? Reaparece, manda mensagem, fica mais atencioso, mostra interesse. E aí você pensa, opa, agora vai. Mas presta muita atenção. Alguns homens não voltam por amor, voltam só para confirmar que ainda tem espaço na sua vida, que ainda tem influência sobre você, que ainda podem entrar e sair a hora que quiserem. E quando percebem que você deu uma nova oportunidade, o que eles fazem? Relaxam e curtem, o que é cômodo para eles. E é assim o padrão recomeça. Some, volta de novo. Agora presta atenção no ciclo que você fica presa quando ele volta só porque ainda tem acesso a você. Ele volta e age como se nada tivesse acontecido. Nossa, como que eles conseguem fazer isso, né? Ele reaparece com oi, sumida, saudade, tava corrido para mim esses dias. E pronto, tá tudo bem. Ele não quer nenhuma conversa séria sobre o sumiço, não se explica, não fala, eu errei, nenhum eu deveria ter sido mais claro com você. Você até fica meio sem jeito de perguntar, porque ele age tão normal que parece que o problema foi você ter sentido falta dele. E você se questiona,
será que eu estou exagerando? Ele realmente só estava culpado, não era para tanto. E aqui vem um alerta. Se ele não quer falar sobre o que aconteceu, sobre por que ele sumiu, é porque ele não quer assumir responsabilidade. E quem não assume o que faz, não está voltando para construir um vínculo, está voltando apenas porque gosta da validação que ele sente quando ainda tem acesso a você. Ele volta intenso, mas sem direção. No começo parece tudo perfeito, muitas mensagens. Ai, linda, eu senti sua falta, princesa, pensei muito na gente. Ele fica presente, ele te elogia, ele te envolve, mas aí faz a pergunta mais simples do mundo aparecer. O que realmente ele espera para esse relacionamento? Você pergunta isso para ele. Ei, o que você espera para o nosso relacionamento? Porque você vai e volta, vai e volta. Eu queria entender o que você espera do nosso relacionamento. E aí sabe o que ele faz? Ele fica mudo, ele desconversa. Ou ele dá respostas vagas, por exemplo, vamos ver, não me pressione, deixa acontecer tudo naturalmente. Mas presta atenção, amor tem direção e clareza. E quem ama não fica sumindo e voltando porque sabe o quanto isso te machuca. Depois que você abre espaço, sabe o que acontece? Ele esfria. Ele reapareceu do nada, não foi? Como se realmente nada tivesse acontecido. Aí você responde, você volta a se entregar, você volta a começar a acreditar que agora vai dar tudo certo. E devagar, como eu falei, ele vai relaxando. As mensagens diminuem, a presença dele diminui, o esforço diminui. E você percebe que quando você estava distante, ele corria atrás. Mas quando você se aproxima, quando você dá acesso a ele de novo na sua vida, o que ele faz? Ele desacelera, ele se distancia. Olha, se isso fosse amor, o seu ato de se aproximar dele geraria mais consistência, mais conexão, mais presença, mais postura, mais posicionamento dele. Se ao contrário isso gera acomodação dele e aí depois ele se afasta de novo, provavelmente o que ele sente não é amor, é apenas uma reativação emocional que ele precisa e que você também ficou viciada. Ele precisa saber que ainda tem acesso a você. E quando ele confirma isso, o ciclo se reinicia. Ele some, reaparece, ele some, reaparece. E o que te confunde também é que assim, ele até parece que é uma pessoa boa, ou ele realmente é uma pessoa boa, ele parece ter um coração bom, não parece que ele faz isso por maldade. Talvez ele não faça mesmo por maldade. A causa pode ser traumas que ele tem, ou até mesmo imaturidade. Mas isso te machuca e você não veio nesse mundo para salvar ninguém. Esse padrão desse ciclo vicioso precisa ter um fim. Seja colocando um fim no relacionamento ou procurando ajuda, se for o caso, para que os traumas sejam curados e para que isso abra espaço para um relacionamento saudável. Agora presta muita atenção nisso. Quando ele some, você sofre, fica inquieta, fica ansiosa, fica tentando entender o que está acontecendo. Quando ele volta, você sente aquele alívio. Seu corpo relaxa, você dorme melhor naquela noite e sem perceber, seu cérebro aprende uma coisa. Bom, quando ele volta, a dor passa. E aí você fica nesse ciclo vicioso, naquele padrão imprevisível. Ele some, você sofre, ele volta, você se sente bem. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Se ele nunca mais voltasse, se você tivesse reconhecido esse padrão vai e volta desde o início do relacionamento ou até mesmo antes, você teria entrado nessa relação? Pensa bem. Às vezes o problema não é ele ficar voltando, reaparecendo, sumindo. O problema é você continuar disponível para alguém que não é constante. Toda vez que alguém vai e volta sem mudar nada e você aceita, você está mostrando para essa pessoa que o mínimo é o suficiente para você. Entenda que relacionamento saudável não funciona no modo sumi e voltei. Funciona no modo presença, constância, postura. Quem realmente quer ficar
não precisa ir embora para perceber o seu valor. E para te ajudar de forma prática, faz uma coisa bem simples a partir de agora. Quando ele quiser voltar ou quando ele reaparecer, não olha só para o que você está sentindo nesse momento. Olha para o comportamento, para as atitudes dele. Ele voltou diferente ou voltou exatamente igual, só um pouco mais carinhoso? Ele trouxe uma conversa, trouxe clareza, trouxe posicionamento ou só trouxe saudade e intensidade? Porque falar que sentiu falta é fácil, não é? Difícil é assumir, difícil é mudar padrão. Então observa, ele voltou com um plano bom para vocês ou voltou apenas com uma frase bonita? Ele voltou disposto a sustentar uma vida a dois ou só para reativar um vínculo? Guarda isso que eu vou te falar agora. Se for para alguém voltar, que volte diferente, que volte para construir. E se for para ficar, que volte sem precisar ir embora para perceber o seu valor. Porque quem realmente quer estar não precisa da ausência para decidir. E se você quer sair de ciclos emocionais que parecem intensos, mas nunca viram um compromisso, continua por aqui, assista a playlist Relacionamentos. A cada vídeo que você assiste, você fortalece a sua autonomia emocional. E lembre-se, você tem o direito de ser inteira nas suas escolhas. Decisões importantes exigem estrutura emocional. Um beijo, te espero no próximo vídeo. Até mais!